Boa noite, eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e, como de costume, agradecer a vocês todos pelo tempo que vocês estão dispondo para estarmos aqui juntos estudando um pouquinho mais a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre mais um dos profetas menores. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou apaixonada pelos profetas menores, mas vamos lá. O nome desse profeta que a gente vai estudar um pouquinho hoje é Sofonias. E é outro livro bem curtinho do Antigo Testamento e dá para ler numa sentada também. Mas assim, é um livro cheio de história e cheio de muitas lições para a gente também. Então vamos lá, o livro foi escrito por volta de 620 a 630 a.C. Sofonias era tataraneto do rei Ezequias e por este motivo ele tinha livre acesso a todas as classes sociais. Então ele andava tanto com governantes como com os camponeses. Ele viveu na mesma época que outros profetas menores, Naum e Abacuque. Abacuque a gente tem um estudo bem legal sobre ele. Dá uma procuradinha aí na nossa página. Durante o reinado de Josias, que foi o último governante piedoso de Judá. Ele atuou na cidade de Jerusalém, Judá, no Reino do Sul. Nesta época, Judá enfrentava dificuldades por causa do domínio assírio e Israel, o Reino do Norte, já havia sido conquistado pelos assírios. A nação vinha vivendo de modo perverso por mais de 50 anos. Judá havia se tornado preguiçosa e indiferente a Deus. A história é um ciclo, né? Ela vai se repetindo. Por causa da vizinhança, Judá foi se contaminando com a cultura e com a religião destes povos, principalmente dos assírios. Príncipes, juízes, profetas e sacerdotes haviam violado as leis de Deus. Os governantes imitavam o modo de vestir dos assírios e os seus costumes e a sua cultura, e tudo acabou se misturando com o povo de Deus. E o povo acreditava que podia servir a Deus e a Moloque. Moloque era um deus dos amonitas, adorado na terra de Canaã. O culto a Moloque era conhecido pelo sacrifício de crianças. E vocês sabem que durante o estudo eu vi que de Moloque, que também é conhecido como Moleque, na África foi utilizado esse termo também, ao culto a esse deus Moleque, e daí veio a expressão moleque, que a gente usa muito, né? Moleque, que a gente fala como se fosse um garoto, e na verdade Moleque era um demônio. Vou parar de usar esse termo. E até isso os hebreus estavam fazendo, eles estavam queimando as suas crianças em sacrifício ao deus Moloque. Então era uma época assim, de muito sincretismo religioso. Eles cultuavam o sol, a lua, as estrelas. Qualquer semelhança que você achar com o nosso tempo atual, com certeza não é mera coincidência. Voltando ao estudo. Em seu livro, Sofonias menciona o dia do Senhor, que seria a queda de Judá para a Babilônia, mas ainda também nos remete ao julgamento e restauração de toda a humanidade, no futuro com a segunda vinda de Cristo. Era uma promessa de Deus onde o Rei dos Reis reinaria no meio de seu povo. E é uma clara referência a Jesus. E a gente anseia por isso, né? Sofonias pregou sobre o pecado do povo e sobre o juízo de Deus, mas também encorajou o povo a voltar para Deus. Mas isso também não queria dizer que não teria consequências, né? O pecado com certeza seria castigado, mas também queria dizer que Deus teria misericórdia do povo nos momentos mais difíceis. Com sua mensagem, houve um grande avivamento em toda a nação. E a gente pode trazer a mensagem do livro de Sofonias para os dias de hoje. A gente pode ver que mesmo sendo o povo escolhido de Deus, Deus castiga os pecados. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a mão de Deus vai pesar sobre quem foi infiel, sobre quem desobedecer e sobre quem insistir em permanecer em desobediência. E os pecados de Judá, eles eram os mesmos dos dias de hoje. Desobediência, soberba, falta de confiança em Deus, uma fé preguiçosa, infidelidade. A lista aí é grande. E para isso, Paulo nos adverte em Romanos 11:22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Vocês viram aqui, né? Desde que permaneça. Então a gente tem que se manter firme no Senhor.
Hebreus 10, 26 e 27 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e de fogo imenso que consumirá os inimigos de Deus. E no versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é como eu sempre digo, né? Jesus morreu uma vez por mim e por você, ele não vai morrer duas. E se aqui você está pensando que Deus é um Deus irado, você acertou. Deus é o mesmo de sempre. Ele era assim no passado, ele é assim hoje, ele vai ser no futuro. Deus não muda. Deus odeia o pecado. A ira dele é contra o pecado. E é um Deus de justiça. A gente tem que lembrar que a justiça é um dos atributos de Deus. Ele é um Deus justo. O nosso compromisso e as nossas responsabilidades diante de Deus precisam ser observadas. Sofonias 3,17 diz: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. E aqui eu acho muito legal essa expressão, né? Você imagina arrancar um sorriso dos lábios de Deus. É a glória. No dia do Senhor, veremos o castigo de cidades, nações e do mundo inteiro, mas veremos a salvação daqueles que forem fiéis. Em 1 Tessalonicenses 1,10, Paulo nos diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Mais uma promessa. E Mateus 24:42 diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Orai e vigiai. Então devemos sempre nos lembrar de algumas coisas muito importantes. A mistura entre o santo e o profano nunca agradou a Deus e nunca foi permitido por ele. Então afaste-se de tudo e de todo e qualquer culto pagão. As consequências são sempre muito ruins, é muito perigoso. Esse negócio de crente consultando astrologia, tarô, quiromancia, búzios, isso aí não tem como acabar bem, gente. Isso nunca vai dar certo. Lembre-se que o sincretismo religioso não agrada a Deus e de que de Deus não se zomba. O seu juízo é certo e verdadeiro e virá sobre todos aqueles que praticam o mal, sobre todos que praticam o mal, não são alguns, são todos. Então permita que Sofonias te lembre como Deus leva a sério a sua vida e o seu relacionamento com ele. A gente vai tropeçar, eu sei, mas lembre-se que Deus é um Deus de restauração. Então fique firme nele, fique firme nas promessas do Senhor e que o Espírito Santo nos ajude, que nos fortaleça cada dia mais, que nos capacite e que a gente tenha cada dia mais a vontade de conhecer mais a Deus, de agradar a Deus e que a gente possa chegar nesse dia, no grande dia do Senhor, quando Jesus voltar e que a gente possa ser aprovado. Tá ok, meus queridos? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. É um livro bem curtinho, então o estudo foi bem curtinho, mas se você pegar para ler, para estudar, você vai longe, porque é muita riqueza. Você vai ver muita história e você vai ver muita coisa parecida com os dias da gente. Então é isso, meus amados. Se você gostou, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Como eu sempre digo também, a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, bora lá pregar o evangelho para que a gente possa distribuir um pouquinho disso que a gente recebeu. A graça que a gente recebeu tem que alcançar outros também. E eu vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. E até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês.